Olá, boa noite. A gente começa o TN2 de hoje com essas imagens aí. O carro em alta velocidade tenta passar direto pela praça de pedágio. Ele acaba batendo em cheio na carreta e depois na mureta de proteção da rodovia. Os criminosos ainda tentam fugir, mas acabam presos. A perseguição aconteceu na BR-101 em Guarapari. No carro havia dinamite. Os suspeitos seriam investigados pela Polícia Federal. O carro branco em alta velocidade ultrapassa pelo acostamento o caminhão e, na sequência, um veículo de passeio. A equipe da PRF continua a perseguição por mais de 20 quilômetros. Só que na altura do pedágio, em Guarapari, na BR-101, os criminosos acabam batendo com o carro em um caminhão e depois numa mureta da BR. Veja mais uma vez. Segura! Eles até tentam fugir, mas são impedidos pelos policiais. A perseguição que você viu aí nas imagens começou por volta de 9h30 da manhã. A equipe da Polícia Rodoviária Federal fazia uma fiscalização ali na altura de Viana, quando deu ordem de parada para o carro branco. Mas o condutor decidiu seguir. Diante dessa atitude suspeita, a PRF foi atrás e a perseguição aconteceu. 2 homens foram detidos e com eles a PRF ainda conseguiu apreender 2 pistolas. E no porta-malas encontrou 4 bananas de dinamite e ainda um cordel de detonação, essa espécie aí de barbante. A agente da Polícia Rodoviária Federal explicou para que esse material seria utilizado. Um deles informou que utilizaria esses explosivos para realizar roubos, a carro fortes e também caixas eletrônicos. Quando a gente consegue realizar esse tipo de abordagem focada ao combate à criminalidade, a gente consegue prevenir e evitar que o crime aconteça. Todo errado, o motorista do carro ainda por cima não tinha carteira de habilitação. O carona já tem até passagem pela polícia por roubo. Durante a apuração do caso, cada um tentou inventar uma história diferente para a PRF. Uma hora eles disseram que deixariam o carro estacionado num posto de gasolina, que outra pessoa viria depois pegar. Um deles tem passagem pela polícia por roubo, que é o passageiro, já tem várias passagens, dentre elas uma é por roubo, e o condutor não tem habilitação, não tem permissão para dirigir, mas também não tem passagem pela polícia. Até o início da tarde dessa segunda-feira, a ocorrência ainda estava em andamento no posto da PRF em Viana, assim como o carro usado pelos 2 que, depois da perseguição combatida, ficou com a parte da frente destruída. Bom, os detidos e o material apreendido foram levados para a delegacia. Você vai ver agora imagens impressionantes de uma confusão após um acidente na Serra. A mulher chega a entrar em luta corporal com um policial militar. A mulher tenta impedir um policial militar de se aproximar do condutor do carro após um acidente. Ela chega a entrar em luta corporal com o PM. Os 2 caem no chão e é preciso mais um policial para conter a mulher. A confusão foi registrada após uma batida que aconteceu no bairro das Laranjeiras, na Serra. O condutor do carro, marido da mulher, perdeu o controle da direção e o veículo foi parar no poste. Ele fez o teste do bafômetro e o resultado acusou que o condutor estava bêbado. Momentos antes do acidente, o motorista teria se envolvido em uma briga de trânsito e até perseguiu o outro carro. Foi nesse momento que ele acabou perdendo o controle da direção e bateu em uma moto antes de atingir o poste. As vítimas da moto foram socorridas sem gravidade. O condutor, de 31 anos, foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal e embriaguez ao volante. Já a mulher, de 27 anos, foi autuada pelos crimes de injúria racial e resistência. Ambos foram encaminhados ao presídio. A casa que desabou em Jardim Carapina, na Serra, a obra não tinha autorização da Defesa Civil. O dono da residência usou a areia da praia para construir a casa. Se tivesse alguém na casa, seria uma tragédia. É essa a impressão que dá quando vemos o que sobrou da residência. Uma montanha de entulhos. A geladeira destruída desponta em meio aos destroços. Aos fundos, a nova morada improvisada. É nessa espécie de abrigo que o seu Joraildo, dono da casa destruída, está tentando viver com seus 2 cachorros, um colchão, um cobertor e o que sobrou das suas roupas. Agora está vivendo com a ajuda dos vizinhos da rua. Tudo que o senhor tinha na casa foi embora.
entendeu? Eu estava vestindo roupa doada, roupa que minha patroa me dava e algumas pessoas que eu trabalhei, entendeu? Minha patroa trouxe uma marmita, a dona Vera me deu uma comida, as minhas coisas que eu cozinhava ficou tudo preso embaixo. A equipe da Defesa Civil esteve aqui no local, onde a casa desabou, e informou para o seu Joraildo que a partir de amanhã terça-feira, logo cedo, uma equipe vai vir aqui para poder retirar os escombros, todo o entulho que acabou se formando. E aí a expectativa é saber, debaixo disso tudo, se alguma coisa sobrou. Esse vídeo mostra como a casa era antes de tudo cair, foi feito um dia antes. O desabamento aconteceu no domingo. Na casa, só os 2 cachorros do auxiliar de pedreiro, que foram resgatados por vizinhos. De repente eu escutei um barulho muito forte. Eu cheguei da janela da minha casa para olhar, eu vi a casa do vizinho aqui, no chão, aquele poeirão. O carro do vizinho, que era guardado ao lado da casa, foi atingido por parte do muro de uma outra residência. Andando por entre os escombros, dá para ter uma noção do tamanho da laje que o seu Joraildo estava construindo. Mas o problema é que, segundo a Defesa Civil, a obra não tinha autorização para acontecer. Inicialmente ele utilizou telhas de eternite e posteriormente substituiu essas telhas por uma laje. Essa laje, ele inclusive usou areia da praia, sem nenhuma especificação nem tratamento, as ferragens expostas sem o dimensionamento necessário, e com isso a estrutura não resistiu e vindo a colapso. Diante de tudo isso, o seu Joraildo agora espera. Sobreviveu a esse desabamento e vai continuar ali no abrigo que improvisou, tendo como quintal o entulho. As pessoas, elas podem e devem procurar um técnico de edificações, procurar profissionais de engenharia. Na Universidade Federal tem-se os Engenheiros Sem Fronteira, que realizam projetos para a população de pequena renda. Tem também a empresa Júnior. Então, isso é possível, é viável e diminui os riscos, fazendo com que a população possa residir num local seguro. Bandido faz arrastão em uma igreja evangélica em Cariacica. O criminoso trancou os fiéis na cozinha e roubou celulares e dinheiro. A igreja é essa, fica em Rio Marinho, Cariacica. Ontem à noite, pouco antes do culto começar, os membros tiveram uma experiência que nunca imaginaram. O ladrão chegou aqui sem levantar qualquer suspeita. Estava vestido com roupa social de quem realmente queria participar de um culto nesta igreja aqui. Só que, num determinado momento, enquanto o culto estava rolando, ele acabou mostrando as reais intenções. Sacou uma arma, rendeu todos os fiéis, colocou todo mundo trancado num quarto e levou o que podia, o que estava de posse dos fiéis que vieram aqui à igreja. Essa vítima estava na igreja junto com a mulher, o filho e mais 5 pessoas de uma outra família. Ele prefere não se identificar, mas conta que estavam preparando o local e achavam que o rapaz que havia encostado na frente era um visitante em busca da palavra de Deus. Bem arrumado, social, sapatinho, bonitinho. Aí ele foi e fingiu estar mexendo na bicicleta, consertando. E logo após a gente entrar na igreja, ele abaixou um pouquinho a porta e mandou a gente ir para a cozinha e falando que não queria nada de nós não. Mostrando uma arma, uma pistola. Pediu nossos celulares, falando que ia pegar uma droga ali atrás, deve ser na rua de trás, não sei. Após a saída dele, o culto continuou. E a mensagem foi uma prova de fé, principalmente para esta vítima que perdeu o celular que ainda estava pagando. Sensação, eu acho que é de tranquilidade no Senhor e na mesma hora uma indignação, né? Por ter acontecido isso. Um bem que a gente ainda está pagando. Igual eu comprei meu telefone 10 vezes parcelado, paguei só 3. Tem que pagar uma coisa ainda que eu não tenho mais. Mas essa não teria sido o primeiro caso aqui. Há cerca de 20 dias, uma outra igreja no bairro foi assaltada e do mesmo jeito. Bom, quem tiver informações sobre o criminoso, ligue para o Disque Denúncia 181. No retorno do TN2, você vai ver que profissionais da educação estão fazendo teste de coronavírus na Serra. Agora você fica com imagens ao vivo do trânsito na Reta da Penha. A gente volta bem rapidinho.
7.000 profissionais de educação devem fazer o teste para identificar se estão ou se já tiveram a Covid-19 na Serra. Mesmo tomando todos os cuidados, o Jairo veio aqui fazer o teste de Covid-19. Ele é diretor de uma escola aqui da Serra e aproveitou a oportunidade para tirar a dúvida se já teve ou não coronavírus. Acho importante, né, em virtude de tanta gente aí apresentando sintomas, né? Ainda que a pesquisa está dizendo que diminuiu. No caso do professor, no meu caso como diretor de escola, isso é muito importante, né? Porque a gente continua com acesso à família, né? Na entrega de material, de tudo, então eu acho muito importante. Até sexta-feira vão acontecer mutirões de testagens para profissionais da educação aqui da Serra. Eles vão ter a oportunidade de fazer o teste para a Covid-19. A intenção do município é rastrear a doença. Nós começamos na sexta-feira, né? E nós estamos fazendo análise ainda dos dados. Mas a gente já teve um percentual dos 500 e quase 600 profissionais que foram testados, nós já tivemos 13% desses profissionais já deram positivos, para a gente conhecer a real situação desses profissionais, né? O objetivo é testar mais de 7.000 profissionais, entre professores, diretores, pedagogos e também os terceirizados, como porteiros, vigilantes e merendeiras, por exemplo. Está tendo uma demanda boa de procura desses profissionais. E eu acho que todo mundo quer saber, né, qual a sua situação, se já teve algum contato com o vírus, é importante para o profissional. Os testes vão acontecer durante toda a semana em 5 regiões aqui da Serra: Jardim Tropical, Hélio Ferraz, Porto Canoa, Feu Rosa e Serra Sede. É importante que os profissionais estejam atentos aos locais e datas das testagens. A orientação é que cada profissional se informe do dia em que a testagem estará sendo feita na região dele. A ação vai acontecer em apenas uma escola de cada bairro e em datas já determinadas. Eles têm 5 escolas administrativas, regiões administrativas de educação. E a própria educação orientou aonde que eles devem procurar. Então, eu só peço que os profissionais vejam os locais e os dias que são para eles irem, para não ter aglomerações, é o que a gente quer evitar. Os testes são de graça e não são obrigatórios. A Patrícia é professora e já veio garantir o teste dela. Pelo menos a gente vê se a gente já teve o vírus. Interessante, bacana. Lembrando que o município da Serra definiu que as aulas presenciais continuam suspensas este ano por causa da pandemia. Agora vamos aos números do coronavírus aqui no Espírito Santo. Nas últimas 24 horas foram registrados 1.000 novos casos e 15 mortes. Vamos ver os números no painel Covid-19? Roda aí. No total são 145.415 casos confirmados e 113.136 suspeitos. O número de mortos chegou a 3.728 e o número de curados, 134.358. A seguir você confere aqui no TN2, acidente com morte e atropelamentos provocados por obra parada. Agora você fica com imagens ao vivo do trânsito na Avenida Leitão da Silva. A gente volta já já. Obra parada e pedestres em risco. É o que está acontecendo na rodovia do Contorno, em Cariacica. Os acidentes fatais e atropelamentos são constantes no local. Tem um espaço vazio na imagem e no coração de Dona Maria. Tem 2 meses que o filho dela, o Cleison, de 36 anos, morreu atropelado neste ponto da rodovia do Contorno, em Cariacica. Porque meu filho era um filho bom, um irmão bom, um esposo bom, bom pai, bom amigo. Tem ficado muitas saudades. O Cleison foi atingido no quilômetro 291, trecho em que acontece uma obra da empresa que administra a rodovia. Os moradores contam que o canteiro de obras está por aqui há pelo menos 4 meses. Este bairro aqui atrás de mim, na minha retaguarda, é o bairro Nova Valverde. Tem muita gente que mora ali e que trabalha do outro lado da rodovia do Contorno. Trabalha em posto de gasolina, em churrascaria, em borracharia, porque tem empresa para lá, tem empresa para cá. Ou seja, essas pessoas precisam o tempo todo atravessar de um lado para o outro. E é aí que mora o problema. Como é lidar com isso todo santo dia, Ana? Todo dia de manhã a gente tem que passar aqui
A gente tem que ficar disputando com os carros para poder passar, porque não é essa paz que você está vendo aqui direto. Isso aqui é um tormento. Eu saio de casa 7h30 para entrar no serviço aqui, 8 horas. Porque eu não consigo passar aqui antes. Dificuldades para atravessar para todo mundo, até para quem tem colete de segurança e trabalha na obra. Imagine então para quem tem dificuldades de locomoção. O Jean atravessa por aqui pelo menos 4 vezes ao dia. Risco multiplicado por 4. Isso aqui para atravessar, tanto para ir como para voltar, é uma maratona. Se não botar um radar, um quebra-mola, alguma coisa, mais gente inocente vai morrer. Por conta do trecho interrompido da rodovia para a execução da obra, o trânsito fica tumultuado e sem nenhum controle durante quase todo o dia, nas 2 vias marginais, no sentido Cariacica-Serra e no sentido contrário, Serra-Cariacica. Esta é uma das tretas levantadas pelo Avaci. Ele é irmão do Cleison, o homem que morreu por aqui há 2 meses. É necessário atravessar para poder trabalhar. E aqui não tem um sinal. Você viu, não tem como atravessar aqui. É muito carro passando. Meu irmão faleceu na segunda-feira. Quando eu no sábado morreu mais 2 motoqueiros aqui na frente. Cleison Soares dos Santos deixou mulher e os 2 filhos. E por enquanto, a saudade é companheira da dúvida. Dona Maria nem sabe quem atropelou o filho. Não tem condutor, não tem resposta. Restam as lágrimas e o medo, já que o problema ainda continua. Eu não sei nem como te expressar, é muita dor, muita dor. E a minha preocupação é que eu tenho minha filha que passa aqui todo dia, meu sobrinho que passa aqui todo dia para trabalhar. Fica aquela dor no coração que sai, mas a gente não sabe se volta. Que triste, né? De cortar o coração, meu Deus. Sobre o acidente que vitimou Cleison, a polícia informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Delitos de Trânsito, mas até o momento nenhum suspeito foi detido. Já a Eco 101 informou que as obras no local precisaram ser paralisadas por causa da pandemia do coronavírus. Mas os trabalhos estão se normalizando e a obra foi retomada. Afirma ainda que a 400 metros do local está localizada uma passarela para a travessia de pedestres. E antes de encerrar, a gente lembra que amanhã circula junto com o jornal A Tribuna o maior e melhor suplemento sobre educação do Estado. O tema é a educação no contexto do novo normal. Uma oportunidade para saber o que as instituições de ensino estão fazendo, se preparando, para enfrentar essa nova realidade e as providências para o retorno às aulas presenciais. Então fica a dica, não deixe de conferir. Uma ótima noite para você e até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.